Abra comigo sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1. Nós iniciamos semana passada o estudo dessa carta e por alguns meses nós iremos trabalhar com o tema que o autor nos propõe. E esse tema não pode ser outro senão uma proposta de crescimento da nossa vida cristã. Semana passada tivemos a oportunidade de aprendermos juntos que o crescimento para se alcançar a maturidade que Tiago nos propõe em sua carta, passa por provas, passa por momentos de aflição. Aliás, quando eu era adolescente, estava crescendo, teve ocasiões em que eu sentia algumas dores no corpo e minha mãe me levou no pediatra. E quando eu cheguei no pediatra, o meu pediatra falou assim, isso aí é dor de crescimento. Não sei se você já teve a oportunidade de ouvir isso de algum médico, doutor Andrei, aí no futuro breve. Mas por quê? Porque parece que os ossos, a elasticidade da pele começa a esticar, a crescer, começa a doer. E para crescer, normalmente a didática de Deus conosco também é por meio de provas, é por meio de momentos de angústia, de aflição, quando Ele nos consegue comunicar o ensino de forma mais clara e visível. Falamos semana passada dos versos 1 a 4 do capítulo 1 de Tiago, sobre os benefícios dessa prova. Falamos que essa prova, ela gera em nós perseverança. E essa perseverança nada mais é do que uma paciência que Deus nos dá em meio ao sofrimento. E essa perseverança, ela tem um objetivo claro, de nos tornar pessoas íntegras, pessoas perfeitas e em nada deficientes. Nada deixando a desejar. De forma que eu e você possamos alcançar uma estatura de maturidade. Está lá no versículo 4 do capítulo 1 da carta de Tiago. E na noite de hoje, nós iremos olhar para os versos 5 a 8. E nós vamos aprender na noite de hoje com Tiago, que foi inspirado por Deus, que esse crescimento deve ser alcançado por meio de sabedoria, e sabedoria essa adquirida por meio de oração, de súplicas diante de Deus. Então quero convidar você a acompanhar comigo a leitura dos versos 5 a 8 do capítulo 1 da carta de Tiago, que diz o seguinte: Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Esse Tiago que nós já falamos, que é meio irmão de Jesus, é irmão sanguíneo de Cristo, ao iniciar sua carta apresentando para nós que as provações são necessárias, e numa maneira muito particular, provações decorrentes de perseguição religiosa, como Atos capítulo 8 nos revela, que todos os discípulos foram dispersados, saíram de Jerusalém por causa dos judeus que estavam perseguindo e visavam tirar a vida daqueles que professavam Cristo como o Salvador de suas vidas. É essa diáspora, é essa dispersão que no versículo 1 do capítulo 1, aquele povo se encontra. Eles se encontram espalhados, Samaria, Judeia, entre outras partes da Palestina, por causa de uma animosidade, de uma hostilidade que os judeus estavam empreendendo contra aqueles cristãos. E é essa provação específica de cunho religioso que eles estão experimentando, que Tiago vai dizer, olha, isso vai gerar para você crescimento, isso vai promover em você perseverança, áreas da sua vida que só serão desenvolvidas no seu caráter quando exposto ao risco. Essa perseverança, que deve ter ação completa, deve produzir um indivíduo perfeito e íntegro, em nada deficiente. Mas parece que Tiago
ele identifica um aspecto na vida daqueles cristãos, judeus, que foram espalhados, que eles ainda precisavam aprender. Qual era a questão principal que, em meio às provas, eles precisavam aprender? Era sabedoria. Talvez você, se fosse o escritor dessa carta, diria: olha, peça a Deus o livramento. Peça a Deus para abreviar os dias do seu sofrimento. Peça a Deus paciência, graça, força, para te sustentar em meio às provas. Mas esse não era o objetivo de Tiago. O objetivo de Tiago era: peça a Deus sabedoria, para que você possa aproveitar das oportunidades que Deus lhe concede em meio à prova para o seu crescimento. Sem sabedoria, você pode experimentar provas, mas você certamente vai desperdiçar essa oportunidade de crescimento, de amadurecimento, com outras questões que não são significativas para o seu relacionamento com Deus. Peça, portanto, sabedoria. E a proposta que Tiago nos oferece não é a sabedoria como ela é entendida nos nossos dias. Hoje, sabedoria é sinônimo de erudição. Sabedoria hoje é rotulada àqueles que são diplomados, que possuem títulos mais diversos possíveis. Pessoas que são poliglotas, pessoas que além de uma graduação possuem várias, e além de graduação possuem pós-graduação, mestrado, doutorado, especializações, pós-doutorado, enfim. Hoje a sociedade entende que sábios são essas pessoas. Não é essa a sabedoria que Tiago nos oferece. A sabedoria que Tiago nos propõe é a sabedoria que ele conhece bem à luz do livro de Provérbios, que diz respeito a um estilo de vida que teme a Deus, que procura viver debaixo dos valores de Deus para a sua vida. E nesse contexto muda tudo. É possível, inclusive, que uma pessoa humilde e simples, analfabeta, diante de Deus seja um grande sábio. E é possível que aquele que é diplomado e tem inúmeras especializações, diante de Deus se encontre como sendo um tolo, um insensato. Tiago nos oferece a seguinte proposta: sabedoria é essencial para se viver, para se ter em meio às provas da vida. Precisamos ter essa sabedoria para que nós possamos aproveitar as oportunidades de dor, de angústia, de aflição para o nosso crescimento com Deus. Sem sabedoria, você não vai aproveitar do momento de vida que você está vivendo para crescer e ter o seu caráter forjado à imagem de Cristo. Tiago conhecia bem aquela turma. E é por isso que ele propositalmente diz: se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Essa expressãozinha impropera significa não joga na cara, não traz à memória. O Deus que servimos conhece as nossas deficiências e nos oferece a sua sabedoria de forma graciosa, sem chantagear, sem jogar na cara, sem improperar a cada um de nós. Ele nos dá liberalmente. Se você pedir essa sabedoria a Deus, ela lhe será concedida. Quando Tiago, como um bom judeu, como irmão sanguíneo de Cristo, como um bom conhecedor das Escrituras do Antigo Testamento, sabia bem, provavelmente Tiago tinha um exemplo claro na sua cabeça quando ele sugere aos cristãos judeus de pedir a Deus sabedoria. Então deixa a sua Bíblia marcada em Tiago capítulo 1
e vai comigo rapidamente no primeiro livro de Reis, capítulo 3. Deixa aí, Tiago, um marcado. E vai lá em 1 Reis comigo, primeiro livro de Reis, capítulo 3, e acompanha comigo a leitura aí dos versos 5 a 12. Talvez você conheça bem essa história, mas olha só que tipo de sabedoria que Tiago está sugerindo que aqueles cristãos busquem em Deus em meio às provas. Olha ela aí descrita. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Perceba que não é uma iniciativa de Salomão indo em busca de Deus. É contrário, é Deus indo em sonhos falar com Salomão. E dizendo a Salomão: Salomão, pede-me o que você quiser que eu te dê. Me apresente aquilo que é objeto do seu desejo. E o versículo 6 diz: respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Esse jovem, Senhor, de aproximadamente 20 anos, que o Senhor colocou agora para assumir o trono de Israel, um grande reino. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, versículo 7, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai, e eu não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste eu te dou, dando riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Salomão pede uma única coisa ao Senhor: sabedoria para julgar o povo de Israel. Em outras palavras, o pedido de Salomão não era algo que girava em torno de um interesse próprio, mas um interesse externo a ele. Senhor, me capacita, me habilita, me equipa para cumprir com excelência o papel que o Senhor me confiou. Porque foi o Senhor que me constituiu o sucessor de Davi, esse grande rei sobre Israel. Senhor, por favor, me dê tudo aquilo que de fato eu preciso para julgar com clareza e justiça o teu povo. Ah, Salomão, deixa eu te falar uma coisa, Salomão. Outros pediriam riqueza, prata, ouro. Outros pediriam longevidade, como Ezequias. Se você conhece bem a história, deve lembrar, pediu alguns anos ainda de vida, e Deus lhe deu 15 anos a mais. Outros pediriam a morte dos seus inimigos. Mas tudo que você me pede, Salomão, é que eu o capacite para estar cumprindo com excelência o seu papel que eu confiei a você. Por causa desse pedido, Salomão, eu vou te dar o que você pede,
mas também vou te dar tudo aquilo que outros pediriam no teu lugar. Prata, ouro, conhecimento, destreza, sabedoria, de maneira que ninguém mais, nem antes nem depois de ti, será comparável a você. E nós sabemos bem da história. Vários povos de várias etnias vieram ao encontro de Salomão para aprender com ele todo tipo de ciência. Não é à toa que ele é o autor do livro de Provérbios, porque ele conseguiu compilar, registrar e organizar muitos provérbios da sua época. Essa realidade que Deus concedeu foi realizada basicamente na manhã do dia seguinte. Nós não sabemos quanto tempo decorreu entre o sonho de Salomão, quando ele acordou, e o julgamento que ele vai oferecer a duas mulheres na sequência. Na narrativa, parece que foi ao amanhecer daquele dia. Perceba lá, versículo 15, despertou Salomão, e eis que era um sonho. E no versículo 16 em diante diz o seguinte: então vieram duas prostitutas ao rei, e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde eu dei à luz a um filho. No terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Nós estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós ambas estávamos ali. Nós e nossos filhos, recém-nascidos em nosso colo. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto ela se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços. E a seu filho morto, deitou-me nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo, o filho vivo, essa criança, é meu filho. O teu é que morreu. Porém esta disse: não, o morto é o teu filho, e o meu é o vivo. E assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz, este que vive é o meu filho, e teu filho é morto. E esta outra diz: não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: divida em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu, nem teu, que seja dividido. Então respondeu o rei: dai a primeiro o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Talvez eu e você, durante as provas das nossas vidas, tenhamos a nossa visão turvada. Talvez eu e você, durante um momento de angústia e profunda aflição, fiquemos desorientados, sem saber como agir. Talvez tudo esteja nublado. Tiago nos diz: peça uma única coisa a Deus: sabedoria, para que em meio às provas da sua vida, você saiba como agir, discernindo entre o bem e o mal, e dessa maneira, crescendo no seu relacionamento
com Deus. Tiago certamente tinha em mente o conhecimento do episódio descrito em 1 Reis 3, quando ele encoraja os cristãos primitivos a suplicarem a Deus por sabedoria em oração. Provavelmente Tiago conhecia Provérbios 2, verso 6, que diz o seguinte: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem inteligência e o entendimento. Aquilo que o mundo admira como sabedoria, nada tem a ver com o conhecimento verdadeiro de Deus. As pessoas podem ser eruditas, sim, conhecedores de toda sorte de ciência, de diferentes línguas, de diferentes culturas, mas sabedoria diz respeito a um viver diário com Deus. E é em relação a isso que Tiago nos encoraja, dizendo: quando enfrentarem provas, peça uma única coisa ao Senhor. Não que as outras não sejam úteis, mas certamente essa é a mais útil e a mais significativa para a sua vida. Diante dessa realidade que o versículo 5 nos oferece, algumas perguntas se fazem necessárias fazermos na noite de hoje. E uma delas é: temos pedido a Deus sabedoria para passarmos pelas provas dessa vida? Ou deixamos de pedir sabedoria porque já nos achamos suficientemente capazes de tomar decisões por si mesmos? Será que temos pedido a Deus por sabedoria? Temos pedido a Deus por sabedoria para aproveitarmos melhor as oportunidades que o Senhor nos concede para o nosso crescimento? Ou quando passamos em meio às provas, lamentamos, murmuramos, nos abatemos, nos queixamos de Deus, e dizemos: será que realmente Deus é bom como Ele diz ser na sua palavra? Precisamos de sabedoria. Esse mesmo pedido que Tiago nos oferece no capítulo 5, ele continua insistindo no capítulo 6. E dessa forma agora, nesse momento, nessa outra oportunidade, com um qualificativo: peça sabedoria a Deus com fé. Devemos pedir sabedoria a Deus com plena confiança. E aí você vai me perguntar: mas pastor, como é pedir a Deus sabedoria com fé? Tiago nos diz como é pedir sabedoria a Deus sem fé. No próprio texto, ele diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pedir a Deus sabedoria com fé significa não duvidar da sua bondade, do seu cuidado, da sua preservação, da certeza de que Ele é um Deus que ouve as nossas orações e as responde. Tiago diz: aquele que duvida é semelhante a duas ilustrações. E a primeira delas é semelhante a uma onda do mar, que é impelida e é agitada pelo vento. De repente você foi a uma praia e você, com filhos pequenos, fala: vou ficar nessa partezinha aqui que não tem onda. E não sei se você já se deparou com essa experiência, mas eu, quando criança, me deparei com várias delas. Entrava na praia e, de repente, tomava um caixote. E falava: meu Deus, da onde surgiu essa onda? Estou aqui numa parte rasa. E como ela surgiu e me engoliu? Depois Tiago vai nos apresentar um segundo exemplo que ilustra bem
o que é pedir a Deus sabedoria duvidando. Ele vai dizer: aquele que pede sabedoria a Deus duvidando é semelhante a um homem de ânimo dobre, de um ânimo dobrado, literalmente com a sua alma dividida. É alguém inconstante, é alguém que oscila entre momentos de grande fé e confiança em Deus e momentos também de grande incredulidade. Ora, essa pessoa está animada, eufórica, testemunhando daquilo que Deus fez na sua vida. E minutos depois, ela se encontra abatida, desanimada e rendida. É um pouco o retrato do que a psicologia moderna chama hoje de transtorno bipolar. Talvez você já tenha ouvido bem essa expressão. É muito popular e corriqueira em nossos dias. O que é o transtorno bipolar, senão essa variação repentina, oscilatória entre o estado de espírito de um indivíduo? Senão uma variação de humor, de comportamento? Tiago vai dizer: não sejam assim. Não peçam sabedoria dessa maneira com Deus, porque engana-se, versículo 7, aquele que pede dessa maneira, supondo que vai ser respondido. Deus exige de nós dependência e confiança. E talvez o que Tiago vai nos ensinar de mais central, quando ele nos afirma do pedido com fé, é de que o maior obstáculo para as respostas às nossas orações é a incredulidade. O Senhor Jesus realizou vários milagres, e por várias vezes ele questionava aqueles que o procuravam, dizendo: se você não ver, você não vai crer? Você precisa crer para então ver. É verdade que nós não sabemos, nós desconhecemos os decretos de Deus para as nossas vidas. Muitas das vezes nós vamos crer, e é propósito de Deus nas nossas vidas, inclusive, sofrermos e experimentarmos perdas e prejuízos, para moldar o nosso coração, para nos amadurecer, para nos fazer crescer. Mas tanto com perdas quanto com conquistas, devemos pedir a Deus sabedoria, com fé, reconhecendo que o nosso Deus é soberano sobre as nossas vidas. E ainda que nós não consigamos descrever qual é a sua intenção em tudo isso, nós confiamos. Nós depositamos a nossa fé e a nossa vida nele. O homem de ânimo dobre pensa mais ou menos assim: se Deus de fato é amoroso, e se Deus de fato é poderoso, então por que eu me encontro nesse momento de profunda angústia e aflição? Por que, Senhor? Ou o Senhor não é todo poderoso como o Senhor afirma ser, ou o Senhor não é tão amoroso assim quanto parece ser. Ele duvida, ele questiona, ele coloca em xeque o caráter de Deus. E Tiago fala: se você age assim, eu preciso ser honesto com você. Não suponha, versículo 7, que você alcançará do Senhor alguma coisa com o seu pedido. Não suponha que agindo dessa forma, você alcançará o coração de Deus. Peça sabedoria a Deus com fé,
que a todos dá liberalmente e não joga em nossos rostos, em nossa cara. Ele concede liberalmente àqueles que o pedem com fé. Perceba que o pedir com fé e o conceder sabedoria nada tem a ver com o desfecho das nossas provas, mas tem a ver com a maneira como passamos por ela. Volto a dizer, na nossa vida cristã, nós teremos desafios, e alguns deles nós experimentaremos e amargaremos perdas. Foi assim com o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus passou por grandes provas e amargou o preço da sua própria vida. Por isso que é uma falsidade o que se prega aí fora sobre prosperidade, de que nós não temos que admitir perdas, prejuízos, porque o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Não, esse Deus, quem servimos, que sim, é dono do ouro e da prata, é soberano. Ele determinou que também pudéssemos passar por um momento de dificuldades, para que a gente pudesse crescer com Ele. Essa segunda parte ninguém fala aí fora. Eles são seletivos no conteúdo da sua mensagem. Mas eu quero encerrar esse tempo com os irmãos, pedindo que abram comigo sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. E olhando para o exemplo de Cristo Jesus, lembrando da orientação de Tiago, dos versos 14 a 16, ele vai nos dizer como nós podemos pedir com fé, a partir do modelo do próprio exemplo do Senhor Jesus Cristo, que diz o seguinte: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Lembra qual era a aprovação de Tiago, que ele escreve aos cristãos? Era uma aprovação decorrente de declarar a sua fé em Cristo Jesus. Por isso eles foram dispersos. E o autor de Hebreus vai dizer: olha, conserve firme a sua confissão no nosso Salvador, o nosso grande sumo sacerdote. Porque nós não temos sumo sacerdote que ele não possa compadecer-se das nossas fraquezas. O nosso Senhor Jesus sabe o que nós estamos passando. Ele se compadece das nossas lutas, das nossas fraquezas, das nossas deficiências. Ele sabe o que eu e você sentimos. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. E então o autor de Hebreus vai nos encorajar dizendo: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, com fé, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Temos uma promessa, que se nos achegarmos em fé, em nada duvidando, ao trono da graça de Deus, haveremos de receber da parte dele misericórdia e graça para nos socorrer em ocasiões oportunas de provas. Como você tem experimentado em sua vida cristã os momentos de desafios que você tem enfrentado? Você tem buscado a esse trono de graça, confiando receber da parte do nosso Senhor misericórdia e graça para a ocasião oportuna? Ou você insiste em querer lutar e caminhar com as suas próprias pernas
e com as suas próprias forças. Quero convidar você a inclinar a sua cabeça. Nós vamos orar mais uma vez.